Ai, meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Olha, só para lembrar vocês aí, ó, o Brasil é dos brasileiros, né? É isso aí. Então, olha, se o Brasil é dos brasileiros, por que que existiu tanta gente no governo Bolsonaro metendo a mão, roubando descaradamente, inclusive pastores, gente de dentro da igreja, gente do ministério do Mequetrefe, capiroto Bolsonaro, na época, estava roubando dinheiro público, roubando dinheiro de vocês. E hoje em dia a gente quer saber por onde anda esse aí, o Milton Ribeiro, o que é que deu aquele escândalo das barras de ouro do pastor Arilton, do pastor Gilmar. Eu vou passar aqui detalhes, provas concretas de que eles fizeram monopólio para distribuir dinheiro para prefeito mediante a doação ou o roubo ou a propina de barras de ouro no MEC, né? Esse escândalo do MEC, para onde foi parar esse escândalo do MEC? Olha, a PF prende o ex-ministro Milton Ribeiro em Santos. Foi preso, ministro do Bolsonaro foi preso, pastores, lobistas que encontrava com Bolsonaro foi preso. Só para dizer isso aí, olha, o próprio pastor Milton Ribeiro, o próprio ministro Milton Ribeiro, confessou que era amando do Bolsonaro, que era a ordem do Bolsonaro. A PF prende o ex-ministro Milton Ribeiro. Ex-integrante do governo Bolsonaro teve mandato de prisão decretado por operação que investiga caso de pastores no MEC. Então, aonde anda esse caso? O que que aconteceu? Justiça brasileira, o que que aconteceu com esse caso? Tá andando, é mais um crime cometido pelo Bolsonaro, nem precisa desse crime para incriminar, para deixar ele inelegível e para colocar na cadeia. Mas é bom que se diga que isso foi praticado dentro do Ministério da Educação do Bolsonaro. Essa era a educação que eles entregavam para o Brasil. Olha, Arthur Weintraub aqui, o irmão do Weintraub, que era também ministro da Educação, que não sabia escrever, atacam os Weintraub por alertarmos sobre a realidade. Polícia Federal cumpre ordem judicial de prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Investigação de tráfico de influência e corrupção. Acordem enquanto dá tempo. É isso aí. Olha, eles ficaram contra o Bolsonaro. Hoje eles estão batendo no Bolsonaro, né? E nessa época também o jornal aqui denunciava, né, esse caso aqui, olha, governo oficializa a saída de Milton Ribeiro, depois que pegou com a mão na massa, né, para não pegar o Bolsonaro. Após a divulgação de gravação onde o ministro diz repassar dinheiro público do ministério para municípios indicados por 2 pastores ladrões que estavam na quadrilha. Era uma quadrilha composta pelo chefe Bolsonaro, o subchefe, que era o Milton Ribeiro, ministro da Educação do Bolsonaro, e os pastores lobistas que vendiam a verba para o prefeito a troca de barra de ouro por 2 pastores a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Esses pastores se reuniam no Planalto, lá com o Bolsonaro. Veja a análise de Renata Lopretti. Queda de Milton Ribeiro é contenção de dano, né? E claro, né? Vai deixar o cara lá. Na quinta-feira, o presidente diz que põe a cara no fogo, não é nem a mão, a cara pelo ministro. Na segunda, o ministro cai. Alguém pode pensar, como pode? É simples, o esquema dos pastores passa pelo MEC e vai bater no Palácio do Planalto, onde eles foram recebidos mais de uma vez. O áudio vazado liga Jair Bolsonaro diretamente a essa história. Por isso, Milton Ribeiro tinha que cair, é uma contenção de dano. Mas antes de cair, ele tinha que receber esse agrado do Bolsonaro, que agora precisa de mais um sacrifício dele, que ele fique quieto. Na quinta-feira, o presidente diz que põe a cara no... Fica quieto. Mas o Milton Ribeiro confessou, tem áudio dele aqui. Eu vou passar tudo aqui. Olha o Ivan Valente detonando ele aqui, ó. Calma aí. Pastor Milton Ribeiro. Calma, Ivan Valente. Nós vamos botar você aí para arrotar sua valentia para cima do Bolsonaro. Bolsonaro queimou a cara toda, que o Bolsonaro disse que botava a cara no fogo. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura foram presos por desvio de verba no MEC. Ivan Valente lembrou do áudio em que o ex-ministro afirma que recebeu os pastores a pedido direto do presidente Bolsonaro. Em qualquer país sério, o presidente perdia o cargo nessa época aí, ó, por esse motivo aí. Vamos lá. O pastor Milton Ribeiro
ex-ministro da Educação de Bolsonaro, e os pastores Adilson Moura e Gilmar Santos estão presos por corrupção. Agora, a questão mais importante é a seguinte: tem uma gravação do ministro que diz o seguinte: foi um pedido especial do Bolsonaro para atender os pastores que estão presos. Isso chama corrupção. Não é o governo que é corrupto só, é o Bolsonaro que é corrupto. Ele é que mandou. E ainda falou mais: eu ponho a cara no fogo pelo Milton Ribeiro. Queimou a cara. E agora, sabe o que ele já está falando? Ele que se explique lá. Isso é o cinismo do Bolsonaro. O Bolsonaro rouba nessa casa desde as rachadinhas do gabinete dele. E agora ele está desesperado. Ele está desesperado porque explodiu o preço dos combustíveis. Estão querendo enganar o povo, dizendo: olha, vamos prender o diretor porque ele mesmo nomeou. Vamos criar uma CPI, vamos enganar o povo, vamos terceirizar a culpa. Mentira, Bolsonaro. Você é responsável pelo desastre econômico, político e social e pelo retrocesso civilizatório. Fora, Bolsonaro! Parabéns, Ivan Valente. É isso aí. Fora Mequetrefe, Capiroto, Bolsonaro. Olha, e aqui também eu tenho um vídeo de como isso começou. A prova de tudo isso aí, dentro da igreja, o pastor ligado ao ministro da Educação do governo Bolsonaro explicava em culto como era feita a liberação de verba para os municípios. Isso aconteceu no governo do militar honesto, ou quer dizer, o miliciano ladrão vagabundo, né? O pastor diz que a verba dos estados é para o benefício da igreja. Olha para você ver como era a nossa educação. Não vou dizer nem o governo Bolsonaro, que a gente sabe que foi uma catástrofe, foi uma merda. Agora vamos resumir aqui como era o investimento da educação no governo Bolsonaro. Uma quadrilha miliciana que governou o Brasil numa triste época que a gente não vai voltar nunca mais, né? Políticos precisam de voto. É claro, o pastor da igreja chega lá, faz amizade com o prefeito. Olha, pastor, a prefeitura aqui, nosso município está precisando aqui de uma verba. Perfeitamente. Só que é o seguinte: a verba só vai para o prefeito por intermédio do pedido do pastor da Assembleia de Deus. Então você, o pastor, é o intermediário. É ele que vem ao Paulo e o Paulo vai lá ao prefeito junto com ele. Por quê? Para que o prefeito respeite não só o pastor, mas a igreja que ali está. O eleitorado que ali está, irmãos, que não é do prefeito, mas são irmãos em Cristo, que estão nos apoiando. Eu tenho andado com eles no interior. A Marta diz para o prefeito: olha, você quer dinheiro? Quer, mas chame então o pastor da Assembleia de Deus, porque você só receberá a verba por intermédio de um pedido do pastor da Assembleia de Deus. Políticos precisam de voto. É claro, o pastor da igreja chega lá, faz amizade com o prefeito. Olha, pastor, a prefeitura aqui, nosso município está precisando aqui de uma verba. Perfeitamente. Só que é o seguinte: a verba só vai para o prefeito por intermédio do pedido do pastor da Assembleia de Deus. Então você, o pastor, é o intermediário. É ele que vem ao Paulo e o Paulo vai lá ao prefeito junto com ele. Por quê? Para que o prefeito respeite não só o pastor, mas a igreja que ali está. O eleitorado que ali está, irmãos, que não é do prefeito, mas são irmãos em Cristo, que estão nos apoiando. Eu tenho andado com eles no interior. A Marta diz para o prefeito: olha, você quer dinheiro? Quer, mas chame então o pastor da Assembleia de Deus, porque você só receberá a verba por intermédio de um pedido do pastor da Assembleia de Deus. Era o pastor Arilton e o pastor Gilmar que operava. Era assim que funcionava. E era nas claras. Isso aí era escandalizado dentro da própria igreja. O próprio pastor aí, lendo para outros pastores aí presentes, políticos aí pelo meio, como é que deveria funcionar a distribuição do dinheiro da educação, o dinheiro do Brasil nessa época. Eram os canalhas vagabundos dentro da igreja. Gente, a igreja foi usada para fazer uma quadrilha, para fazer corrupção generalizada dentro do ministério do MEC no governo Bolsonaro, e até hoje a gente não tem resultado nenhum mais disso aí, né? Esse pastor aí, Gilmar, o pastor Arilton, o próprio Milton Ribeiro, o Bolsonaro recebia dentro lá para fazer o planejamento dessa quadrilha, né? Como roubar isso aí. Aqui a gente vê o Milton Ribeiro aqui, ó. Mais uma vez aqui, as suspeitas em um evento realizado em outubro do ano passado
em uma igreja, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, destacou proximidade com o governo, do governo, né, com os pastores Arilton e Gilmar. Não precisa ele falar isso, a gente sabe que era acusado de tráfico de influência, mas o Bolsonaro recebia o pastor Arilton e Gilmar lá, todo mundo sabe disso, tem registro lá, recebia oficialmente, recebia extraoficialmente, recebia para planejar esse roubo. E não era à toa que ele também já recebeu propina em caixa de sapato. O Bolsonaro é um ladrão, um mequetrefe, vagabundo, miliciano descarado. Quero agradecer o honroso convite que eu tive da liderança aqui desse nosso encontro, a minha amizade ao pastor Gilmar, a Arilton, que estão lá em Brasília, mais perto. Quero agradecer o honroso convite que eu tive da liderança. Aí foi esse vazamento aí, todo mundo concluiu que ele estava. E aqui um dos pastores, né? Solicitamos esta reunião com o Esse ministro é o Gilmar. Vou fechar aqui pra gente Milton. ouvir o vídeo direitinho do pastor Gilmar, que era um dos operadores do bolsolão do MEC lá, né? Quem são os pastores? Gilmar Santos e Arilton Moura fazem parte da igreja integrar a Assembleia de Deus. É o que o pastor estava falando lá. Tem que chegar no pastor da Assembleia de Deus. Em 15 meses eles estiveram em 22 agendas oficiais no MEC, 19 delas com a presença do ministro Milton Ribeiro e encontraram também com o mequetrefe capiroto Bolsonaro. Nós solicitamos esta reunião com o ministro Milton Ribeiro para trazer a ele e ao conhecimento dele vários prefeitos de diferentes municípios do nosso Brasil que trabalham também com a igreja. Muitos deles são obreiros da nossa igreja e estão exercendo lá a sua administração da maneira que o presidente da República defende, anuncia, digna. Dessa maneira mesmo, olha, que o presidente da República defende. Isso aí foi de comum acordo com o Bolsonaro, e aí não deu nada até hoje, a gente não sabe como é que está esse processo. Sem corrupção, e trazer aqui suas demandas, algumas coisas que estão lá, que diz respeito ao Ministério da Educação, que na medida do possível, o ministro com a sua equipe poderá oferecer uma solução. Na medida do possível, não, com uma barra de ouro, né? Vamos ser sinceros aí, todo mundo viu isso aí. E aqui o áudio que vazou aqui, olha, do Milton Ribeiro. Vamos ao áudio aqui, nessa época. Muita coisa a ver. Hoje o presidente me ligou, ele está com pressentimento novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? É que eu tenho mandado versículo para ele, né? Nesse momento aí já podia prender o Bolsonaro também, porque era prisão preventiva, porque estava interferindo no processo, na investigação, né? Induzindo aí o Milton Ribeiro a se organizar, apagar a prova, deletar a prova, jogar computador no mato, porque ele já sabia, ele era avisado que a Polícia Federal na época do Bolsonaro era assim, era controlada por ele, avisou que ia ter operação na casa do Milton Ribeiro, já para o Milton Ribeiro sumir com as provas. Ele quer que você pare de mandar mensagem? Não é isso. Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste. Então, bom, isso pode acontecer, né? Se houver indícios, né? Mas não é porque, meu Deus. Né? Pai, não, essa voz não é definitiva. Eu não sei se ele tem alguma informação. Tem. Eu tô te ligando no meio. Não, eu tô te ligando no celular normal, viu, pai? Então a gente fala, Tá bom. então, tá? Tá bom, mas. Criminosos confessos. Beijinha pra você. Beijo, Tá? tchau. Deus vai cuidar, Deus tá Porque às viu? vezes ele tá com esse sentimento. Pressentimento. Ele falava em pressentimento. Ele tava vendo. Pressentimento de mãe de Ná, um vagabundo canalha daquele que controlava a Polícia Federal e tinha todas as informações. Viajando para os Estados Ah, Unidos. que legal. Como Ele você tá falou? nos Estados Unidos. Tá nos Estados Unidos, ele mandou uma mensagem. Mas tá bom, Tá bom. Foi preso e o Bolsonaro nada. Olha, mais um vazamento aqui de áudio. Não, faz o seguinte, vai ter, o pastor Ailton falou, vai ter uma reunião com prefeitos do Pará e São Paulo, e Minas Gerais, parece que, se eu não me engano, foi 2 de Minas. Aí fomos lá nessa reunião, foi no dia 13 de janeiro do ano passado, de 2021. Fui lá,
entramos lá, conversamos com o ministro, inclusive o ministro fez uma reunião lá com vários prefeitos. Aí disso houve um coquetel lá, a gente conversou. E existe uma proposta para te fazer isso. Aí disse, que proposta? Bom, a gente está precisando reformar as igrejas e estamos precisando também construir alguns templos, que é no Maranhão, no Pará e também outros estados. Então a gente está precisando de 100 milhões de reais para fazer isso. Aí eu falei, mas o que é que eu vou ganhar em troca? Como é que vai acontecer? A igreja vai contratar a minha empresa? Não, a gente faz um contrato, entendeu? Faz um contrato, a empresa, a igreja contrata a tua empresa, em troca eu consigo articular para a tua empresa, que a minha empresa é uma construtora, a tua empresa fazer as obras no governo federal, né? No caso, eu ia ganhar todas as licitações, aí em troca eu ia dar esses 100 milhões, que seria 20%. Houve esse escândalo. Inclusive eu conversei durante a reportagem, né, que estava passando na Globo, em todos os canais. Eu liguei para o Ailton, falei assim, olha Ailton, o que vai acontecer agora com o pastor Ailton? Olha, a gente não vai conversar, a gente não vai falar nada sobre as nossas reuniões que a gente teve. A gente vai ficar calado e o Bolsonaro tá agilizando aí para deixar como tá. Todo mundo vai ficar de boca fechada, entendeu? Eu não fechei acordo, não assinei contrato, inclusive mandaram o contrato para mim da igreja, eu tenho um contrato. Só que não foi para frente porque eles começaram a pedir dinheiro, eles queriam 5 milhões. Que eu repassasse para eles em espécie. Queriam que eu colocasse no pneu de uma caminhonete e mandasse para Goiânia. Aí disse, não, Tá vendo a forma? Não é à toa que o pneu está presente com os bolsonaristas. Os bolsonaristas já gostam de um pneu, né? Cenas aí que vocês viram dessa escândalo do MEC, do Bolsolão do MEC, do Milton Ribeiro, do Arilson, do Gilmar e do Bolsonaro citado também nesse áudio aí. O Bolsonaro mandou todo mundo ficar de bico calado para ele, que ele ia contornar a situação, e contornou com a Polícia Federal. Mas agora nós estamos em outro tempo. Cadê o Flávio Dino, o Zanin, o Alexandre de Moraes? O que é que aconteceu com essa investigação? O que é que aconteceu com esse Bolsolão do MEC, com o escândalo do MEC, com as barras de ouro, com as denúncias dos prefeitos, com o pastor Arilson, com o pastor Gilmar, com o próprio Milton Ribeiro e o Bolsonaro? O que é que aconteceu? Vai ficar por isso mesmo? Com tanta prova, tanto escândalo, a gente vai passar... Eu sei que o Bolsonaro é cheio de crime, não precisa desse aí para incriminar mais, para prender ele, mas a sociedade precisava de ter essa resposta sobre todos esses crimes cometidos pelo Bolsonaro. Olha, chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e vamos para mais vídeos.